Rumi é uma das personagens mais intrigantes de guerreiras do K-pop, justamente por sua origem meio demônio que a torna poderosa. Mas você sabia que ela pode não ser a única com essa característica e que outros personagens também escondem esse segredo? Jinu. A aproximação do Guima com o Jinu não foi por acaso. O líder do Saja Boys sempre foi um personagem misterioso, mas poucos perceberam sinais sutis de que ele poderia ter uma herança sombria. A ausência do pai em sua vida nunca foi explicada, mas talvez esse desaparecimento não tenha sido por acaso. E se ele precisou se afastar para proteger seu filho de forças que queriam capturá-lo ou controlá-lo por ser meio demônio? A chegada do Rei dos Demônios na vida de Jinu ganha um novo sentido com essa teoria. Em vez de ser apenas um encontro aleatório, o vilão poderia ter sido atraído pela essência demoníaca que corre nas veias do líder dos Saja Boys. O universo de guerreiras do K-pop está recheado de mistérios e personagens que escondem muito mais do que deixam transparecer. Chega mais, o vídeo já começou. Zoe pode ser, sem saber, fruto de um pacto sombrio feito por sua mãe com Guima quando ela ainda era apenas um bebê. Para impedir que a filha morresse, sua mãe aceitou um pacto com o rei do submundo. Diferente dos outros demônios criados diretamente pelo submundo, ela não carrega marcas externas, pois sua essência foi fundida de maneira oculta e sutil, como se estivesse adormecida. É por isso que ela parece humana, mas em momentos de extremo estresse ou raiva, pequenas faíscas desse poder começam a escapar, revelando que há algo muito mais sombrio dentro dela. O mais inquietante é que Zoe ainda não sabe dessa verdade. Enquanto luta ao lado das guerreiras, acreditando ser apenas mais uma entre elas, Guima pode estar aguardando pacientemente o momento certo para despertar completamente o lado demoníaco dela. Quando isso acontecer, ela poderá se tornar não só uma ameaça, mas também a arma mais poderosa do submundo contra suas próprias amigas. Mira pode ser um meio demônio. Uma das teorias mais complexas em guerreiras do K-pop é, sem dúvida, a sobre a origem da Mira. Quando apareceu uma foto dela ainda criança, com uns 8 ou 9 anos, os fãs praticamente surtaram. Afinal, ela tinha o cabelo rosa. E convenhamos, que pais conservadores deixariam uma criança dessa idade pintar o cabelo? Quase nenhum. Então, a explicação mais óbvia é que aquilo não era tinta, mas sim parte da sua herança demoníaca. Outro detalhe que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha foi a amiga dela, Rumi, que também tinha cabelos naturalmente roxos. Isso é super incomum, já que nenhum outro personagem da franquia apresenta esse tipo de característica. Ou seja, as duas podem carregar algum tipo de ligação sobrenatural. Mas aí vem a questão das marcas demoníacas. Se Mira realmente é meio demônia, por que elas nunca apareceram nela? A teoria mais aceita é que ela conseguiu bloquear os sinais de alguma forma, talvez pela sua personalidade, ou por algum poder especial. Isso até faz sentido quando lembramos da Rumi. No início, quando criança, as marcas não cobriam todo o corpo, mas com o tempo foram crescendo. No caso da Mira, talvez ela tenha vivido uma experiência traumática que a fez bloquear esse lado dela. Alguns fãs acreditam que, quando criança, ela pode ter machucado alguém próximo, possivelmente o irmão, e isso foi tão marcante que sua mente simplesmente apagou a memória e segurou os poderes. O que deixa tudo ainda mais curioso é que Mira sempre se mostra controlada. Mas e se isso for apenas fachada? E se ela estiver guardando esse poder sombrio todo esse tempo, esperando a hora certa para despertar? Pai da Rumi. A Rumi pode até ser a mais famosa da família quando o assunto é ser meio demônia, mas não está sozinha nesse clube sobrenatural. Muita gente acredita que ela é a única com esse título em guerreiras do K-pop, só que a verdade pode ser bem diferente. Isso porque o pai dela também pode carregar essa mesma herança sombria, só que de um jeito ainda mais misterioso. O problema é que o filme faz um suspense daqueles. Não temos quase nenhuma informação sobre ele, como se os roteiristas tivessem decidido jogar a ficha completa do personagem no modo segredo eterno. A mãe dela, a gente sabe o destino, mas do pai, silêncio total. Isso já foi suficiente para os fãs criarem 1001 teorias. Alguns acreditam que ele era um demônio poderoso que se apaixonou por uma caçadora, mas a verdade é que talvez ele não fosse 100% demônio. E a coisa fica ainda mais estranha. Ninguém nunca disse como ele realmente desapareceu. A hipótese mais comum é que ele foi caçado e enviado para o submundo. Mas, e se não? E se, na verdade, ele decidiu se esconder no reino dos demônios para não ser encontrado pelas caçadoras? Agora, imagine só, com o Omon arco-íris surgindo na trama, essa pode ser a chance perfeita para o retorno triunfal do pai da Rumi. E se ele voltar não apenas como meio demônio, mas trazendo revelações que mudam completamente a história, seria o tipo de plot twist que derruba a pipoca da mão. Antes de continuar descobrindo outros personagens que podem ser meio demônio em guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo o segredo. Mistério. O mistério é, sem dúvida,
um dos Saja Boys mais fascinantes de guerreiras do K-pop. Desde sua primeira aparição, os fãs já ficaram com a pulga atrás da orelha. Por que ele parece tão diferente dos outros? Porque sua presença tem sempre um ar enigmático, quase como se ele escondesse um segredo enorme. Pois é, muitos acreditam que esse segredo é justamente o fato dele ser meio demônio. A teoria mais comentada é a de que o mistério seria, na verdade, o irmão perdido da Mira. Segundo os fãs, quando ainda criança, ele teria sido sequestrado ou então levado a fazer algum pacto demoníaco contra sua vontade. Isso até faria sentido quando lembramos do comportamento rígido e controlador dos pais. Tanta pressão poderia ter feito ele buscar uma forma desesperada de escapar daquilo. E convenhamos, se tem algo que sempre dá errado é pacto com demônio, é pedir para virar protagonista de tragédia. Mas o que realmente deixou os fãs em alerta foram os pequenos detalhes visuais. Os brincos, por exemplo. Mystery e Mira usam acessórios muito parecidos, e para uma produção onde cada detalhe tem significado, isso não pode ser só coincidência. Para os fãs mais atentos, é praticamente uma confissão silenciosa dos roteiristas de que os dois não são inimigos, mas sim irmãos. E o mais curioso é que esse arco abriria espaço para várias possibilidades no futuro. Se Mystery for mesmo irmão da Mira, qual foi o preço do pacto que ele fez? Ele ainda pode ser salvo ou já está preso para sempre entre o humano e o demoníaco? E, acima de tudo, como a família deles reagiria ao reencontro? Baby Saja. Não restam dúvidas de que o Baby Saja é, de alguma forma, um meio demônio ou pelo menos algo muito próximo disso. Um dos indícios mais óbvios são suas pupilas, que são humanas, totalmente diferentes dos outros Saja Boys. E isso deixou os fãs com a cabeça fervendo de teorias. Uma das ideias mais populares é que ele não é um demônio completo, mas sim uma entidade espiritual que foi corrompida pelo Guimá. Outra teoria sugere que ele era humano, mas acabou sendo corrompido só que, por sua idade, ainda não completou a transformação. Ou seja, ele não ingeriu todas as pílulas demoníacas e, portanto, continua em treinamento na carreira de vilão. O mais interessante é pensar no potencial do Baby Saja. Ele está no início de sua jornada demoníaca, ou ainda existe a possibilidade de redenção. Alguns fãs acreditam que ele ainda pode ser salvo, que há uma chance de ele controlar seu lado sombrio antes que se torne irreversível. Outros acham que ele está apenas começando a explorar seus poderes e que, eventualmente, se tornará um dos antagonistas mais poderosos da franquia. E você, já parou para pensar? Baby Saja é só um novato tentando entender o mundo demoníaco, ou ele já nasceu para ser um grande jogador nessa guerra entre humanos e demônios? Abby, no consultório do Dr. An, podemos ver uma imagem que chamou a atenção de muitos fãs. 4 integrantes humanos reconhecíveis, entre eles Abby. Não é coincidência que ela se destaque. Muitos acreditam que ela também seja meio demônio, o que explicaria sua aparência mais natural em comparação aos outros demônios da franquia. A teoria mais aceita é que, no passado, Abby fez um pacto com Guimá depois que a banda deles flopou e ela queria desesperadamente alcançar o sucesso. Assim como Jinu, Abby precisou se adaptar aos novos tempos da modernidade para manter seu poder e influência. Romance. Romance também aparece na imagem do consultório, e muitos acreditam que ele seja meio demônio, justificando sua aparência mais humana. Acredita-se que ele tenha feito o mesmo pacto com Guimá junto com os outros integrantes dos Saja Boys, buscando fama após o fracasso da banda. Se ainda não faz parte, aproveita este momento para se inscrever no canal. Assim, você acompanha cada novidade sem perder nada. Celine. Você já parou para pensar por que a Celine tem tanta certeza de que o Homem Dourado vai conseguir apagar todas as marcas da Rumi? A resposta provavelmente está na própria experiência dela. Se a Celine já foi meio demônio, então ela conhece de perto o peso e a complexidade dessas marcas. E se isso for verdade, sua história se torna ainda mais complicada. Ao longo da vida, ela precisou esconder seu verdadeiro eu, sentir vergonha e acreditar que tudo aquilo que carregava era um erro. Um erro que, de certa forma, moldou sua personalidade, suas decisões e até o modo como ela se relaciona com a filha adotiva. Se pensarmos no contexto do segundo filme, essa teoria se encaixa perfeitamente. A Celine passou anos aceitando partes de si mesma, mesmo sem conseguir lidar totalmente com elas. Criou a Rumi da melhor forma possível, embora não tenha conseguido dar todo o carinho que a menina precisava, justamente porque ela própria ainda carregava medos e inseguranças. E a complexidade não para por aí. As marcas não são apenas sinais visuais de poder, elas carregam memórias, emoções reprimidas e até traumas do passado. Para alguém como a Celine, que passou a vida inteira tentando se esconder, aprender a manipular essas marcas é mais do que um poder, é uma forma de redenção. Ela aprendeu a lidar com culpa, vergonha e segredos que pesavam sobre ela, e agora quer passar esse conhecimento para Rumi, para que a menina não cometa os mesmos erros ou sofra os mesmos medos. Além disso, a história levanta perguntas ainda mais intrigantes. Se a Celine conseguiu apagar ou controlar suas marcas, será que ela precisou enfrentar algum preço por isso? Poderia ter sido uma experiência dolorosa, ou até mesmo
perigosa, que quase a destruiu emocionalmente. E como isso se conecta com a Rumi? Será que a menina terá que enfrentar algo semelhante antes de poder se libertar completamente? Outros personagens. Existem outros meio-demônios que não são famosos em guerreiras do K-pop. Você já parou para pensar nisso friamente? Aqui estamos falando de alguém que é meio-demônio, mas que o Guimá, o rei do submundo, simplesmente não consegue controlar. Isso, por si só, já é chocante. Afinal, o vilão é responsável por dominar todos os demônios conhecidos, então por que ele não consegue controlar esses? A explicação é que talvez existam outros meio-demônios espalhados pelo mundo. Eles funcionam fora das regras do submundo, o que abre espaço para uma reviravolta e tanto no filme. Imagine só, seres que não obedecem ao vilão supremo, criando caos e surpresas que ninguém esperava. A Rumi passou por dificuldades enormes, carregou culpa, se sentiu sozinha e acreditou que era um erro, fruto de uma relação errada com consequências dolorosas. Mas e se ela não for a única? Se existirem outros como ela, espalhados pelo mundo, tudo muda. De repente, a solidão, a culpa e o peso que ela sente se transformam em algo maior. Uma rede de seres que também enfrentam desafios, mas que têm o potencial de mudar o equilíbrio do mundo demoníaco. Isso não só reconfigura o enredo, como também adiciona uma camada emocional poderosa. A personagem deixa de ser apenas uma exceção e se torna parte de algo maior, mostrando que mesmo aqueles que acham que nasceram com defeito ou fracasso podem ser centrais em um conflito que redefine tudo ao redor. Essas teorias sobre meio-demônios que escapam do controle do Guimá não só deixam a trama mais intrigante, como também mostram que o mundo de guerreiras do K-pop é muito maior do que aparenta. Cada personagem carrega segredos, traumas e poderes que podem virar o jogo a qualquer momento. Este é o momento perfeito para você que ainda não clicou em inscrever-se no canal e ativar o sininho. Assim, nenhuma novidade vai escapar.